Então, eu estava falando da parte de ergonomia, que é muito importante, a parte de ergonomia para o funcionário, porque evita de dar aquelas doenças Ler-Dorsey, né? Evita de dar aquelas doenças de digitação, me falhou a memória agora, aquela doença do Ler-Dorsey, da lesão por esforço repetitivo, né? Que é a LER, a tal da LER que a gente conhece. Evita de a pessoa ter problema nas colunas, evita de a pessoa ter diversos tipos de problemas, sem dizer que uma pessoa, digamos assim, um pouco pigmentada ou com a pele muito clara, muitas vezes pode ter problema com a lâmpada. Se a lâmpada não tiver muito alta em relação ao pé direito, que fala que tem que ser no mínimo de 2,5 a 3 metros de altura o teto, né, para a pessoa não ter problema com a lâmpada. Geralmente essas lâmpadas são fluorescentes, né? Não tem problema, não são lâmpadas comuns, mas pelo fato dela não ser uma lâmpada incandescente, é bom manter uma certa distância de algumas pessoas que têm uma certa tendência a ter problemas com câncer de pele, né? Sendo assim, mesmo assim, isso não assim, a probabilidade é muito pequena, não tem perigo, não precisa ficar com medo. Você que trabalha numa empresa que tem lâmpada fluorescente, não precisa ficar com medo. Isso seria se, digamos assim, se a intensidade daquela lâmpada fosse muito forte e tivesse muito baixa, assim, perto de uma pessoa com uma condições assim muito precável e favorável a pegar esse tipo de doença, né? E que isso é uma coisa assim de 1 em 1 milhão, digamos assim, né? Uma coisa diferente. Então a parte do PCMSO, ela pega a parte do meio também, cuidando da saúde dos funcionários, e quem vê isso geralmente é o técnico de segurança do trabalho, que faz as medições, os níveis e tal, que pede exames, que elabora exames e que manda para o médico. O médico faz uma avaliação e através daquela avaliação o técnico de segurança do trabalho ele vem e formula, né, ele formula todo ali um aparato, um questionário, e ele tenta chegar num consenso, né, ele tenta chegar num consenso do que pode ser mudado para aquilo que está prejudicando a saúde dos funcionários venha a ser mudado também. Isso pega as partes do PCMSO, né, PCMSO. E aí ele chega no engenheiro e junto com o engenheiro ele tem ali, os dois fazem ali umas mudanças, né, daquilo que pode ser mudado, daquilo que pode ser alterado. O engenheiro, ele geralmente ele pode todo engenheiro geralmente eles são formados em engenharia química, eletrônica, engenharia mecânica, engenharia civil. Ele pode fazer a extensão do curso dele para ser um engenheiro de segurança do trabalho também, né? E sendo assim, ele pega conhecimentos assim, que pega a parte de física e pega a parte de química, né? E bioquímica também, porque ele vai trabalhar junto com o médico, aquele negócio todo. Então, assim, é muito importante que haja essa mutualidade entre a equipe, né? E sendo assim, a saúde dos funcionários são mais e cai mais na área do favorecimento de uma longa vida útil naquela empresa, de uma longa vida para o próprio funcionário, menos problemas para os patrões. Não é nada bom abrir CAT, né, comunicado de acidentes de trabalho, não é nada bom. Isso já cai na parte mais da segurança do trabalho, da segurança da parte do PCI, que é a parte do bombeiro, pessoas que sobem em altura, pessoas que lidam com altura, pessoas que tem que usar a corda trava-quedas, aquele negócio todo. Não é uma corda só, tem duas cordas, tem uma corda de arrasto, que a pessoa se arrasta através daquela corda, e tem outra corda trava-queda, caso uma corda falhe, a outra está ali. E é todo um sistema de segurança bem apurado mesmo, tá? Tem as empresas que trabalham com isso, que trabalham com esses equipamentos, com esses EPCs, né? Com esses EPIs, no caso. E o mais importante é o EPC, digamos assim, o engenheiro numa máquina, por exemplo, numa injetora, numa extrusora, qualquer máquina assim, né? Digamos assim que a máquina, ela vem, a injetora, por exemplo, ela abre aquele embolo dela,
né? Ela abre aquela parte, aquele embolo dela, onde ali é feito a compressão, que a parte do plástico está derretida e desce ali naquela forma, né? Aquela forma pesa mais de 300 kg, pelo amor de Deus, 400 kg, né? Aquela coisa, e está ali a injetora. Então, se o funcionário de repente enfia a mão lá e vai tirar uma rebarba e de repente aquilo fecha, aquilo pega o braço do funcionário e faz um pastel. Você está entendendo? Faz um pastel do braço do funcionário. Quantas pessoas que perderam um dedo, né? Em serviços metalúrgicos, em serviços assim, serra elétrica, coisas assim e tal. E o que o engenheiro do trabalho poderia estar fazendo em relação a essas pessoas, em relação para favorecer essas pessoas? Por exemplo, um trabalho de EPC, eu vou te mostrar o que é um EPC agora, equipamento de proteção coletiva. O EPC seria assim, digamos assim, um engenheiro manda instalar uma porta automática de vidro, em que a pessoa possa ver, e quando a pessoa abre aquela porta, automaticamente o sistema é desativado e a máquina é travada, naquela posição aberta, ao ponto de não ter problema de ele enfiar a mão lá e resolver qualquer tipo de assunto que ele achar ali, que ele resolver raspar com uma espátula, uma faca, alguma coisa, né, alguma coisa que está atrapalhando o bico de injeção da saída da máquina, coisas assim que acontecem rotineiramente, né? Então, esse trabalho do EPC, ele é muito amplo, ele é muito vasto. Na verdade, eu estou dizendo só a ponta do iceberg. Ele é muito vasto, ele é muito amplo. Por exemplo, numa empresa, tanto o técnico de segurança do trabalho como o engenheiro, eles andam analisando, olhando, e isso vai desde o teto, desde todas as máquinas, desde tudo que existe naquela empresa, até a área de repouso dos funcionários, até a área de lazer deles, até a área digamos assim, de locomoção dentro daquela empresa, porque o funcionário olha o que cai no chão, por exemplo, os funcionários devem ter, por isso que é necessário a CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que a CIPAT faz a CIPA rolar. A CIPAT é que dá vida para a CIPA, né? Porque a tendência de nós técnicos de segurança do trabalho e de nós engenheiros não é tomar a rédea do negócio e fazer. A tendência nossa é fazer com que os funcionários da empresa se conscientizem por eles mesmos, porque a vida é deles, né? Assim como nós nos conscientizamos com a nossa vida, porque a vida é nossa, né? Então, a vida é uma coisa única, uma coisa que não volta mais. Então, eles têm que ter uma conscientização, e nós temos uma certa psicologia para conversar com eles, e nós somos muito amigáveis, né? Por exemplo, nunca um segurança do trabalho, se ele for estúpido com o funcionário, ele não serve para essa função, tá? Ele tem que ser amigo da pessoa. Muitas vezes uma pessoa trabalha, um senhor, digamos assim, trabalha numa empresa há 25 anos numa máquina, e ali numa serra elétrica, alguma coisa assim, na parte da metalurgia, ele fala assim, nunca me aconteceu nada em 20 anos, e você, jovem, novo, vem querer me dar aula, vem querer me dizer... A questão não é essa, a questão é que uma coisa que nunca aconteceu, 25 anos de idade, pode acontecer de repente, de uma hora para outra, né? De repente, na velhice, na aposentadoria daquela pessoa, no último dia, ela pode sofrer um acidente de trabalho, e pode arruinar toda a vida dela. Então, por isso que é necessário. Então, geralmente a gente abraça essa pessoa, conversa com ela, explica isso, explica essas variantes que já pega a parte da psicologia, a parte da psiquiatria, né? A gente põe assim uma certa pressão para que a pessoa possa se conscientizar que a vida dela é mais importante do que aquele suposto orgulho, aquele orgulho besta de não seguir essas regras. É muito importante seguir essas regras. Você vê que o pessoal da Eletropaulo, eles têm um sistema de segurança muito apurado, mesmo por causa da alta tensão. Eles são obrigados, eles não tem como, que dá 13.800 volts, né, que passa nesses cabos de alta tensão da rua, e eles têm que ter todo um aparato de segurança, e eles usam mesmo porque eles sabem que o risco é iminente, tá?